E aí pessoal, tranquilo? Eu vou tentar gravar um pouco mais longe do microfone dessa vez, né? Esse vídeo eu já postei, na verdade, o pessoal me chamou atenção, está com problema de microfonia, né? Isso geralmente quando você está muito próximo, mas não tem como, né pessoal? Todo mundo tem problema, não é um microfone usado, que deveria ser usado exatamente para isso, mas é o que nós temos por enquanto. Então vamos trabalhar. Então, a segunda parte de vetores, pessoal, na verdade eu estou preocupado lá com o final dessa aula, né, que é a parte de produto escalar. Para a próxima semana nós veremos produto vetorial, certo? Tem mais alguma coisa ainda e nós finalizaremos essa primeira parte de revisão. Tranquilo? Joia. Então, a parte de produto escalar, na verdade, me interessa muito, né, porque daqui a pouco eu vou definir para vocês, eu vou começar a trabalhar com uma coisa chamada torque, o momento que vocês quiserem, né? E aí eu vou precisar saber um pouco de produto escalar. Então, produto escalar é importante aqui, tá? Então, voltando à aula passada, eu mostrei para vocês que existe a chamada lei dos cossenos, certo? Então, toda vez que eu fazia lá uma soma vetorial de A mais B, tá, para um ângulo qualquer, uma maneira de se determinar o módulo do vetor resultante era, obviamente, né, usar a lei dos cossenos. Tá? Então, ó, resultante A quadrado B quadrado mais 2AB cosseno θ, certo? Tranquilo e fácil. Só uma observação para começar essa aula, né, que também existe a lei dos senos e dá para ser usado para resolver alguns exercícios também. Legal? Então fique de olho, fique esperto nisso, tá? Em alguns momentos eu posso lá usar a lei do seno sim para resolver alguns problemas, tá? E o que fala, na verdade, a lei dos senos? Pessoal, então imagine que eu tenho aqui, ó, um triângulo qualquer, certo? De lados A, B, C e ângulos internos alfa, beta e gama, certo? Então a lei dos senos diz o seguinte, ó, se você pegar o seno de beta e dividir por beta, né, pelo comprimento do lado, essa divisão vai ser exatamente igual a dividir o seno de alfa sobre A, assim como vai ser exatamente igual a dividir seno de gama sobre C. Então, ó, seno de beta B, seno de alfa A, seno de gama C. Então, essas coisas são iguais, então isso dá uma constante, legal? Então, cuidado com isso, tá? No momento que eu for usar, eu vou lembrá-los, então não precisa ficar preocupado agora, mas então, dando um toque existe e que eu posso usar que às vezes resolve bastante exercícios aí, certo? Pra gente. Então, legal. Vamos ao que interessa, tá? Para chegar lá na parte de produto escalar entre dois vetores, tá? Vou começar daqui, ó. Componentes de um vetor, certo? O que é componente de um vetor? Pessoal, eu preciso, dado um vetor A qualquer, certo? Encontrar dois vetores que somados me dê o resultante A. Então o que eu estou fazendo agora é exatamente o contrário do que eu fiz antes. Lá eu dava, fornecia dois vetores, por exemplo, nesse caso AX e AY, encontrava A. Agora eu quero o contrário, eu dou o resultante e quero dois vetores, certo? Que somados dê o A. Pode ser dois vetores quaisquer? Não. Necessariamente esses vetores têm que estar nas direções y e x, seja lá, né, qual é a medida deles. Então, ó, não pode ser dois quaisquer, tá? Então tem que ser dois vetores que somados dA mais um deles sobre y, certo? A direção y, o outro sobre a direção x. Tá? E olha aqui como é que eu vou escrever isso. Então, ó, lembra o vetor resultante, o vetor nesse caso A, é a soma de AX mais AY. O que seria AX mais Y? Então, como eu disse, isso nós chamamos de componente de um vetor. São os dois vetores que somado me dê A. Então, olha que legal. Se eu chamar isso aqui de origem, e aqui, ó, colocar o vetor A, e aqui, né, se eu montasse o vetor B aqui, ó, certo? Eu estaria usando aquele método da carinha na bundinha, né? E aqui o resultante. Então, esse A realmente é a soma de AX e Y, e essas são as componentes do vetor em x e y. Como é que eu determino essas componentes, né? Esses vetores que somados vão me dar A. O AX, ou a componente x, é muito tranquilo, pessoal. Ó, a partir da extremidade do vetor, reta imaginária perpendicular ao eixo x, ou paralelo a y, certo? Da origem até o ponto de encontro dessa reta imaginária com o eixo, eu tenho, então, o meu vetor AX. A mesma coisa para y. Então, ó,
reta imaginária partindo de A, certo? Perpendicular a Y ou paralela a X. Então aqui eu tenho o meu AY. Então com certeza, se eu somar esses dois vetores, eu tenho esse daqui, certo? Então o que eu estou fazendo é uma decomposição vetorial, o pessoal dá esse nome, tá? Então bem tranquilo, bem fácil, aí não tem como errar essas coisas. Eu posso escrever essa soma, pessoal, tá? De outra maneira. Em física, né? Em matemática a gente usa muito isso. A chamada tríade ortogonal de vetores unitários. Você fala, meu Deus, né? O que é isso? Né? What the fuck is this? Né? O que é isso? Tá? Olha só, primeiro, vetores unitários. Então o que acontece? Aqui eu não tenho uma tríade, na verdade, né? Tríade 3. Aqui eu só tenho dois eixos, certo? E o que a gente vai fazer agora? Ó, vou construir vetores unitários, certo? Na mesma direção e no mesmo sentido de cada um dos eixos. Então olha só, construir um vetor I, tá aqui, ó, certo? De tamanho 1, por isso unitário, sempre na direção, certo? Do eixo X e no sentido positivo. Para Y, eu construo J, a mesma coisa, certo? Aqui não tem, eu vou mostrar depois, né? A direção Z, a tal da tríade, né? Na direção Z, a gente constrói, né, o vetor K, certo? Pessoal, esse vetor com esse chapeuzinho, por ter essas características, ou seja, sempre o mesmo tamanho, mesma direção, mesmo sentido, recebe o nome de versor. Tranquilo? Facinho? E olha só, vamos aqui comigo, ó. Eu disse que o vetor soma A, esse aqui, era a soma de AX mais AY. O que eu mostrei para vocês, certo? Que toda vez que eu tenho a multiplicação, tá, de um escalar por um vetor, você vai ter um vetor de um comprimento maior ou menor, depende de quanto vale o escalar, mas sempre na mesma direção, no mesmo sentido. Então qual é o truque aqui, ó? Eu conheço o versor I. Se eu tiver esse tamanho do AX, certo? O vetor AX, certo? Ó, o vetor AX, legal? Tá? Isso é tudo aqui, é o vetor AX. Ele vai ter o comprimento de AX na direção, no sentido de quem? Do versor I. A mesma coisa para J, a mesma coisa para K. Então o que a gente faz é escrever o vetor A decomposto, certo? Em função dos versores I e JK, através de um comprimento do versor. Bem fácil, bem tranquilo para vocês. A representação polar, pessoal, é mais uma observação, né, certo? Representar um vetor na forma polar, representar por um módulo e um ângulo, certo? Então esse vetor A pode ser representado por esse tamanho e por esse ângulo aqui, certo? Então, tranquilo, qual a única coisa que vocês têm que lembrar? Primeiro, qual é o módulo disso aqui? Meninos, se são triângulo retângulo, hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados catetos, certo? Se ele está ao quadrado, vou passar para o outro lado, extraindo a raiz quadrada. Então, o módulo é muito simples. O ângulo, certo? Quanto vale esse ângulo? Vamos começar pelo básico. Tangente, cateto o quê? Oposto. Por quem? Adjacente, próximo? Está aqui. Isso é tangente. Se eu quero um ângulo, certo? É só achar o arco tangente, isso aqui, ou tangente a menos 1. Lembrar que a componente AX desse vetor, ó, AX é a componente, aqui, ó, adjacente próxima, portanto, cosseno. A Y é o distante oposto, então, seno. Tranquilo? Facinho? Então aqui, pessoal, então eu só coloquei a figura para mostrar, né, para que realmente ela existe, né, a tal da tríade ortogonal de vetores unitários. Então aqui, ó, I, né, ó, XI, YJ, né, ZK. Tá? Então eu posso escrever o meu vetor A, AXI, AYJ mais AZK. Esse vetor escrito em função, certo, de JK.